É uma alegria no nosso coração ter você aí também, né, na sua casa, mesmo aí na sua casa, está aqui conectado conosco. E que o Senhor possa falar ao nosso coração, que você possa estar com a sua mente, né, alerta e o seu coração receptivo para receber aquilo que o Senhor tem para derramar através da tua palavra em nossas vidas nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pai, fala aos nossos corações. Nós queremos que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, que o nosso coração possa estar verdadeiramente aberto para ser ensinado, para ser exortado, para que nós possamos também ser confrontados, mas também consolados e amados pelo Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença todo o tempo, e nós agradecemos o Senhor pelo manifestar do Teu poder aqui nesta casa, neste lugar. E nós sabemos que aonde a Tua presença é manifestada, o Teu poder é manifestado, existe cura, libertação, transformação e conversão. E que essas sementes que vão ser plantadas agora em nossos corações possam gerar fruto de arrependimento. E que as minhas falhas e imperfeições não venham impedir o agir do Senhor nesta noite. Eis-me aqui, Pai, para entregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em mim. E que tudo que eu estou cheia, Pai, eu possa sair daqui vazia, em nome de Jesus, para que o Senhor possa me encher todos os dias, para que eu possa levar a Tua palavra com amor. Amém e amém. O Senhor tem colocado ao meu coração a palavra esperança. Hoje nós vivemos um mundo que muitos já não têm mais esperança. Temos visto tantas coisas acontecer, tantas injustiças, tantas mortes, tantas dores. Quem fica aí vendo o jornal ou fica vendo aí as redes sociais, se a gente ficar muito tempo ali, se bobear, a gente adoece. Nosso emocional abala. A gente não fica mais querendo sair de casa. A gente não quer levar mais nossos filhos para a escola. Nós não queremos mais, nem na padaria, nem em lugar nenhum. Quero pedir tudo pela internet, porque eu não quero sair na rua. E dessa forma, o nosso propósito é paralisado. O nosso chamado é paralisado. Porque nós sabemos que o medo nos paralisa. E um versículo que eu quero começar com ele nesta noite é Lamentações 3:21, que fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é tão forte, gente, porque tem versículos, tem coisas na nossa vida, que a gente coloca no nosso dia a dia como clichê. E aí a gente pensa, quero trazer à memória o que me traz esperança. Mas com tudo aquilo que nós temos visto, lido, né, assistido, vivido, será que nós estamos colocando isso aqui em prática? Porque nós temos uma capacidade tão grande, incrível de lembrar das coisas. Por isso que é tão difícil perdoar. E a gente tem uma capacidade tão grande, uma facilidade tão enorme de esquecer o que precisamos lembrar e de lembrar aquilo que nós precisamos esquecer. Isso é o ser humano. Sabe por quê? Porque a memória é a capacidade de armazenar informações de modo que essas possam ser recuperadas quando nós buscamos recordá-las. Entenda isso. Gente, isso é o significado de memória. Não sou eu que estou falando. São informações que a gente armazena aqui e que elas podem ser recuperadas. Mas quando nós buscamos essas informações. Então, se você não traz à memória aquilo que te traz esperança, mas você traz à memória toda dor, ou tudo aquilo que alguém fez com você que está buscando isso. É você que está buscando a sua memória aquilo que te mata, aquilo que te traz dor. Por quê? Porque quando nós lembramos das coisas boas da vida, nós nos proporcionamos
esperança. O Senhor nos proporciona esperança. Entende? Nós trazemos esperança para aquilo que já morreu. E não é as circunstâncias da vida que mata a nossa esperança. Somos nós. Porque as situações difíceis que acontecem na nossa vida, em vez da gente buscar na nossa memória aquilo que Deus fez, aquilo que a pessoa fez de bom pra gente, aquilo que nós vivemos de coisas maravilhosas, nós trazemos à memória aquilo que destrói e nos paralisa. E isso é em todas as áreas da vida, gente, em todas as áreas. Pensa aqui comigo, um casamento. 10 anos de casado, 15 anos de casado. Quantas coisas lindas um casal com 15 anos, 10 anos de casado não viveu. Uma cerimônia linda. A chegada de filhos. Quantos sorrisos. Quantas lágrimas. Quantas lutas. Quantas vitórias, quantas viagens. Quantas gargalhadas. E aí às vezes uma coisa acaba com o casamento. Uma coisa. Por quê? Porque é mais fácil a gente alimentar a dor do que a gente alimentar a esperança. Porque a gente lembra o que ele fez ou ela fez, mas a gente não lembra das coisas que foram boas. Tudo que foi bom morre. E só aquela dor, a gente fica matutando e lembrando daquilo, e coçando aquilo, e cutucando a ferida. Mas a palavra manda a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Só que com o decorrer aí, quando vai passando os dias, a nossa vida corrida, a gente vai vivendo tanta aflição, a gente vai vivendo tanta coisa, que vai nos paralisando. E a gente esquece do óbvio, gente. Eu amo pregar o óbvio. Entende? Porque o evangelho ele é óbvio, as coisas são claras, são simples. E é nós que complicamos o evangelho, é nós que complicamos as coisas. Porque o Senhor nos ensina com a tua palavra. E não só um casamento, isso encaixa em qualquer relacionamento. Quem nunca teve uma amizade de anos, que às vezes hoje você não conversa mais com essa pessoa por um acontecimento, e esquece todos os anos de amizade que você teve. Isso acontece com o ministério. A gente fica anos na igreja, sendo amado, sendo cuidado. E às vezes uma pessoa falha com você, porque dentro da igreja tem muitas pessoas falhas, gente, porque nós é ser humano, nós falhamos. E às vezes por causa de uma coisa pequenininha, o pastor não me respondeu, o pastor não me ligou, o pastor não me deu parabéns, vou sair da igreja. Mas todos os anos que ficou sendo cuidado, amado, noite sem dormir, telefonema de madrugada, a pessoa está ali orando por você, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela pessoa, pela família. A pessoa sai da igreja e ainda fica falando mal da outra igreja. E eu não estou falando de trocar de igreja, porque a igreja você tem que ter um sentimento de pertencimento. E existem ciclos na nossa vida que fecha e abre. Eu estou falando de um coração que tem mais dor do que esperança. É isso que eu estou falando. Mesmo que você saia, mesmo que você esteja em outro lugar, você tem que estar trazendo a memória daquela outra igreja, daquele outro do relacionamento que você tem, ou daquela amizade. Você tem que trazer à memória aquilo que traz esperança, que traz alegria, que traz esperança de um futuro melhor. Não de paralisar o seu futuro. Gente, pensa comigo aqui. Nós temos esse poder de trazer a memória. Nós temos esse poder, nós fazemos isso. De buscar a memória, o que a gente quiser. E a gente também tem o poder de esquecer algumas coisas. Porque eu tenho isso. Às vezes tem coisa que eu nem lembro. Se eu buscar, eu vou lembrar, mas não vai doer. Mas eu não fico lembrando porque não vai acrescentar na minha vida. E às vezes algumas pessoas perguntam para mim assim: mas por que que quando eu não busco essa memória, do nada essa memória vem? O inimigo, gente, ele não cansa. É 24 horas enchendo a paciência. Entende? Jogando seta, querendo te derrubar.
querendo trazer uma pedra para você tropeçar. E ele só consegue fazer isso, sabe como? Com o passado. Porque o passado ele viu, mas o futuro ele não vê. Entende? Aí ele pega o seu passado, ele traz para o seu presente, para destruir o seu futuro. Então, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando vier alguma memória do seu passado, para te condenar, para lembrar você do que você era, para te acusar, para te colocar para baixo, para falar que você não é merecedor do sangue de Cristo derramado na cruz, que você não é nada, que você não é ninguém, ou para te trazer alguma memória para você se sentir dessa forma, você vai falar assim: cala a boca, Satanás. A minha mente foi renovada. Entende? Você não tem poder no meu presente. Sabe por quê? Porque a palavra fala que tudo que nós passamos aqui não se compara com a glória que nos será revelada. Glória a Deus por isso. Então nós não temos que nos preocupar com o passado. Nós não temos que ficar ali alimentando as dores que nós já passamos. Nós temos que olhar para trás e lembrar das coisas boas que o Senhor fez, para que o nosso futuro seja um futuro de glória, para que o nosso futuro seja um futuro bom, não só aqui na terra, mas um futuro na eternidade. E nós precisamos trazer isso ao nosso coração e parar de dar ênfase na nossa dor e começar a dar ênfase naquilo que traz esperança. E olhar para as coisas. Porque se a gente começa a olhar só para a dor, a gente consegue ver só conflito. Como é difícil vencer um conflito. Tudo tem conflito. Tudo. E aí a gente fica com essa dificuldade de resolver conflitos. Por quê? Porque a dor, ela é uma falta de perdão, gente. E o que mais tem paralisado pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, é a falta de perdão. O que tem tirado pessoas do chamado, da visão daquilo que o Senhor tem, é a falta de perdão. Porque nós aceitamos Jesus, nós nos colocamos diante dele, nós entregamos o nosso coração todos os dias, nós adoramos ao Senhor, nós lemos a palavra, mas se nós não perdoamos, vocês vão me desculpar. Entre aspas, não adianta nada isso que você está fazendo, porque a palavra só tem uma condição, só tem um sim na palavra. Se você não perdoar, você não será perdoado. Se você perdoar, você será perdoado. Você precisa perdoar. Não é só para você ficar bem. Tem que perdoar e acabou. E a gente só fica aqui, às vezes matando aquilo que o Senhor tem para nós, por causa da falta de perdão. Porque a falta de perdão mata os nossos sonhos, mata os nossos sentimentos, mata a nossa esperança, mata relacionamento, mata projetos, mata propósitos. E quanto mais a gente busca memórias que faz a gente sofrer, mais o nosso futuro é prejudicado. E o Senhor tem falado isso no meu coração. Porque a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É a fé. É você confiar nas coisas boas. É você confiar totalmente no Senhor. Confiar nele. E aí quando nós falamos daquilo que desejamos, mas ainda não aconteceu. E por que nós desejamos alguma coisa que não aconteceu ainda? O que nós temos que fazer para isso acontecer? Parar de ficar lembrando coisas que não vai acrescentar na sua vida. Você tem que começar. Se precisa de uma mudança, você precisa mudar. Se precisa de tomar uma decisão, um posicionamento, você precisa tomar esse posicionamento. Se você precisa renunciar, você tem que renunciar. O primeiro passo vem de nós.
Porque o passo do Senhor já foi feito na cruz. Ele já fez a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa. Sabe por quê? Porque o Senhor não é homem para mentir. E o que Ele prometeu para você vai se cumprir. Vai se cumprir. Nós só precisamos o quê? Nos posicionar. Nos posicionar. E não deixar as frustrações nos paralisar. E não deixar as aflições da nossa vida nos paralisar. E aí, quando nós pensamos em trazer algo que, né, no nosso pensamento, que vai trazer esperança, deixa eu falar para vocês. A palavra fala que não vai ser fácil. Vai ser difícil mesmo, gente. Se eu falar para vocês, vai ser fácil. Não vai. Lê a Bíblia que vocês vão ver que não vai ser. O próprio Jesus fala que teremos aflição, que teremos aflições. Mas Ele também fala pra gente que fácil não vai ser, mas vai ser leve. E essa leveza é de um coração totalmente entregue a Ele, sem mancha, puro, perdoador, ensinável, quebrantado, porque o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. E para isso, às vezes a gente quer as coisas dessa terra. Então tá, pastor, entendi. Toda vez que acontecer uma coisa ruim, eu vou lembrar do que o meu marido fez de coisa boa para mim também. Eu vou lembrar também, porque seu relacionamento seja mais saudável. Mas sabe o que você tem que lembrar todos os dias? É que de onde Deus te tirou. Quando vem uma tribulação na sua vida, quando vem uma provação na sua vida, em vez de você questionar Deus por que aquela provação veio, ou por que você está vivendo aquilo, traz à memória o que traz esperança. Deus me tirou daquele buraco, Deus me curou daquela doença, Deus me deu saúde, Deus me deu uma família linda. Olha para trás, olha o que Deus fez para você. É trazer à memória essas coisas, tudo que Ele já fez e tudo que Ele já te deu até hoje. Os seus questionamentos vão cair. A sua dor vai sumir. Principalmente quando algo está muito ruim e você olha para Cristo, que é a própria esperança da glória. E aí você olha para Ele, você está passando um caos, e você olha para aquela cruz, e você fala assim: eu trago à memória a crucificação de Cristo, o sangue dele derramado por mim, aquele sacrifício vivo, aquilo que Ele fez por mim, eu não merecia, Deus, e o Senhor ressuscitou no terceiro dia, eu estava morto, e eu ressuscitei com você, Pai, obrigada, Jesus. O principal que você precisa lembrar todos os dias, para que você tenha esperança todos os dias, é que o Senhor morreu por você e Ele ressuscitou no terceiro dia, e por causa disso você está aqui, e por causa disso você vai viver na glória com Ele para sempre. E a nossa esperança está aí, está nele, é confiar nele, é estar com Ele, porque nós sabemos que esse contexto bíblico aqui de Lamentações vem o livro de Jeremias antes. E nós sabemos ali que Jeremias, ele foi chamado desde o ventre, pelo nome. E não foi só isso não. Deus tocou na boca dele e falou que as palavras dele ia ser vinda do Senhor, que tudo que ele falasse ia ser os próprios Deus que ia estar falando, e que ele era coluna, muros, e que nada ia prevalecer. Podia vir qualquer coisa, mas nada ia derrubar ele. E isso somos nós. Ele te chama pelo nome. Desde o ventre Ele te escolheu. Entende? O que sai da sua boca é para abençoar, é para edificar, porque vem do Senhor. Ele te fez uma muralha, Ele te fez coluna onde você está, e tudo que levantar contra você, os planos de Satanás, será frustrado. Porque foi o Senhor que te escolheu, não foi homens. E naquele contexto, ele encarou uma situação
que talvez nós, no lugar dele não conseguiríamos encarar. Ele profetizou a destruição de Judá, de Jerusalém. Só que ao mesmo tempo que ele profetizou isso, ele também trouxe a restauração, ele também falou da restauração. E nós sabemos ali que teve a destruição de Judá, porque o Senhor fala, Ele faz. E por que destruiu? Por causa do pecado? Porque eles não queriam voltar o coração para Deus? Em Jeremias nós achamos vários versículos que nós já conhecemos, que o nosso coração é enganoso. Se a gente buscar ele, nós vamos achar. Tudo isso Jeremias falando ali com o povo, para o povo voltar. Ele profetizou a destruição e aconteceu a destruição. E foi terrível. E Jeremias, ele conseguiu visualizar e ver tudo aquilo. Pensa como que Jeremias passou por isso. Ele viu mortes, muitas mortes. Muitas pessoas sendo levadas por partes para a Babilônia. Ele viu o povo, aquele povo dele indo tudo embora, morrendo, sumindo, sendo preso. Aí quando chega lá em Lamentações, as pessoas que sobraram daquilo, né? Ele lamentou por Jerusalém, ele chorou por Jerusalém. Ele sofreu por Jerusalém. E aí, como que traz esperança para um povo que foi massacrado? Que foi morto? Que às vezes que viu uma família sendo toda morta, presa. E aí Jeremias vem trazendo ali o contexto do 3:21, se você ler tudo, você vai ver o contexto que ele fala, que ele começa o 3 falando que ele viu tudo aquilo. Mas aí quando chega no 21 ele fala, mas nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança, não o que passou, e sim o que vai vir, que é a restauração de Jerusalém. Porque o Senhor, Ele não promete resposta para você, Ele promete restauração. E se você confia nele, e se você traz à memória aquilo que traz esperança, não tem como, porque Ele cumpre a palavra. Se tem que restaurar, Ele vai restaurar. Se tiver que transformar, Ele vai transformar. Se Ele tiver que trazer a vida, Ele vai trazer a vida. Se Ele tiver que curar, Ele vai curar. São sonhos que Ele está aqui levantando hoje, que Ele está ressuscitando hoje. Ele está ressuscitando propósitos, ministérios. Tudo aquilo que você, às vezes, permitiu morrer dentro de você, Ele está ressuscitando hoje, porque Ele está trazendo na sua memória, agora, aquilo que traz esperança. Ele está voltando aqui à sua memória, trazendo para você, tudo que Ele já fez para você, está aqui hoje. E Ele está te levantando, como aquele muro e como aquela coluna que Ele te chamou para ser, quando você estava no ventre da sua mãe. E você precisa entender isso. Você precisa trazer isso. Porque Jeremias, ele conhecia, ele encontrou um raio de esperança na aflição. Porque ele conhecia a fidelidade de Deus no experimentar. Experiência pessoal. Por que que muitos não tinham essa esperança? Porque não tinha experiência com Deus. E às vezes a nossa experiência morre, a nossa esperança morre, porque nós não temos experiência. Não temos relacionamento com o Pai. E nós precisamos buscar esse relacionamento. Buscar ter essa esperança. Ter um coração obediente. Entender o que o Senhor quer. Ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Para que nós possamos entregar tudo a Ele. E confiar nele. E que nós vamos ter um futuro maravilhoso. E que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Ele prometeu. E Ele cumpre. Ele cumpre. E Jeremias sabia que o Senhor ia cumprir. Porque se Ele cumpriu a destruição, Ele não ia cumprir a restauração? Com certeza Ele ia cumprir. E nós precisamos, sabe o quê? Olhar para trás e buscar na nossa memória as promessas de Deus. E não ficar matutando
o juízo que nós tivemos pelas nossas próprias escolhas. Porque às vezes nós culpamos o Senhor. Porque quando a gente vê esse massacre, a gente fala, nossa, por que Deus fez isso? Não foi Deus que fez isso. Foi as escolhas das pessoas. Porque se eles tivessem obedecido, se eles tivessem ouvido, se eles tivessem buscado, eles tinham achado. Se eles tivessem entendido que o coração era enganoso, eles não tinham vivido isso. Se eles tivessem um relacionamento com o Senhor, uma experiência com o Senhor, um coração totalmente fiel ao Senhor, eles não tinham vivido isso. Então a gente tem que parar de ficar procurando os porquês dos juízos, daquilo que nós mesmos cometemos. E começar a viver aquilo que o Senhor tem verdadeiramente para nós, trazendo à memória o que traz esperança. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um testemunho para contar. E não só um, vários. Então é esses que você tem que lembrar todo dia. Ai, pastora, quando eu era novinha, eu colocava a mão em pessoas, em feridas. As feridas secavam. Hoje eu vou e oro para mim mesmo, dor de cabeça e minha dor não passa. Começa a trazer a memória. Deus, eu quero lembrar daquele dia onde eu colocava a mão nas feridas. E começa a ansiar por isso. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Não fica pensando, eu não consigo, porque eu não consigo orar nem para mim. Aí começa a se vitimizar. Começa a trazer à memória aquilo que te traz dor e te paralisa. Não, aquela memória que você tinha quando você fazia isso. Você fala, Deus, eu sou a mesma pessoa. Eu quero fazer de novo. Eu quero ser usada pelo Senhor todos os dias. E sabe uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração? A palavra de Deus. Sabe por quê? Para finalizar. Um dia, nós vamos, talvez não ter mais isso daqui na mão. Vai chegar um dia que a igreja vai ser perseguida. E você não vai estar sentadinho aí confortável. Entende? Vai chegar um dia que você vai procurar isso daqui em todos os lugares para comprar. E você não vai achar. E hoje tem 1 milhão de tradução. Capa de leão, capa de coração, capa de tudo que você quiser. De todos os jeitos, de todos os tamanhos. Mas vai chegar um dia que você não vai conseguir mais encontrar. Porque vai ser todas queimadas, destruídas. E muitos cristãos queimados com elas. Vai chegar um dia que você vai ter que evangelizar com aquilo que está no seu coração, trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Então já começa a fazer isso agora. Porque quando chegar esse dia, você não vai precisar dela nas mãos, porque ela vai estar no seu coração. E quando você precisar falar dela para alguém, você vai trazer à memória tudo que está aqui. Porque tudo que está aqui nos traz uma esperança eterna. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer de nós religiosos. Pessoas que falam que são cristãs, mas não cumprem aquilo que fala. Pessoas que leem a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Pessoas que vêm ao culto todo domingo, mas passam a semana em pecado. Não é essa Jerusalém que Jesus quer. Ele quer buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele quer restaurar a gente por inteiro, para que nós possamos viver verdadeiramente tudo que Ele tem para nós, não só aqui, mas com Ele. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos guardar isso no nosso coração nesta noite. E que a partir de hoje, nós venhamos parar de pensar na dor, de parar de vitimizar, de parar de achar que nós somos piores, que os nossos problemas é piores que o do outro. Parar de ficar cutucando ferida que já passou. Cura as feridas, perdoa. Seja verdadeiramente uma mulher e um homem de Deus. Que as pessoas vão olhar e falar, eles são diferentes. Mas não para que você seja algo, mas que Jesus seja algo em você. E que a partir de hoje, você possa trazer à sua memória aquilo que te traz esperança.
E que tudo que estiver aqui esteja cravado no seu coração. E que esteja verdadeiramente na sua memória. Para que, não só quando chegar o tempo de você usar essas memórias, mas que hoje você já possa começar a usar essas memórias. Porque nós somos a Bíblia que as pessoas leem antes de pegar essa aqui na mão. E que nós possamos nos posicionar e ter uma postura verdadeira de verdadeiros filhos. De filhos que foram escolhidos pelo nome. De filhos que foram escolhidos do ventre. Filhos que o Senhor tocou na boca, para que nós venhamos falar só aquilo que Ele direcionar. Filhos que foram levantados como muralhas e colunas, para que nós possamos ser fortes e corajosos, e realmente seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém?